acho que muito importante, né? A pediatria tem muito procedimento envolvido, mas as dicas para os pacientes de cuidado para os bebês, o que você fala? Pode ser geral e com fissura também, que acho que é a sua especialidade, as melhores dicas o que eles podem fazer, além de começar a procurar logo que nasceu o odontopediatra, né? O que eles podem fazer em casa para quem está longe ou começar? Primeiro de tudo, higienizar a boca do bebê, seja com uma fralda, né, ou um pano de boca com gás e embebido em uma água filtrada ou soro fisiológico. Com o nascimento do primeiro dentinho, já começar a escovação dentária com pouquíssima quantidade de pasta. E outra coisa que a gente bate bastante na tecla é a questão da dieta. Porque não existe cárie sem açúcar na boca. E muitas vezes o açúcar ele vem escondido. A gente repara isso, né, nas conversas, vem uma criança com muita cárie e os pais relatam que escovam e relatam que a criança não come doce. Então, doce, assim, né? Assim, come doce? Não. Mas assim, não existe uma criança que não coma doce e que tenha cárie, né? Então, só que aí muitas vezes é um suco de caixinha, é um biscoito salgado que tem muita farinha, tem muito amido, né? Que também é causador da cárie. Tem algumas fórmulas infantis, né? Alguns preparados lácteos, né? Desses em pó que vão na mamadeira, que já tem sacarose adicionada. Então, assim, os pais não estão dando bala e não estão colocando açúcar. Eles, uma colher de açúcar. Mas na letrinha pequena tá indo. Na letrinha pequena tá lá. Então tem o açúcar escondido nesses alimentos todos, né? Então, assim, para os pais ficarem atentos e até se eu fico imaginando a dificuldade que é você dar um passo para trás e remover isso, né? Porque a criança acostuma. É muito pior depois que tem um contato você voltar, né? A Associação Brasileira de Odontopediatria, o ano passado, fez uma campanha que eles chamaram de Bebê Zero Açúcar. Você sabe que na minha filha, eu deixei ela um dia experimentar uma coca, eu tomava coca na época, e deixei ela experimentar. Assim, não tem volta. Não tem. O estabelecimento de hábitos é melhor quando ele ainda não começou. Quanto antes você meu intervém, filho melhor. Nunca tomou. Ele nunca experimentou, nunca teve vontade, porque daí nessa fase eu já tinha aprendido, já parei de beber também. Então ele não sente vontade disso. Mas depois que você experimenta, fala assim, agora não pode, tipo, você viu que é bom e depois não quer mais, porque acho que das comidas, o açúcar, depois que você tem contato, é muito difícil ficar sem. É muito difícil, porque chega a ser quase viciante, né? E a gente vê algumas coisas, é tão cultural. Parece bobeira isso, né? Isso, mas assim, para as pessoas é muito natural, né? A presença constante do açúcar, ainda mais no Brasil, o açúcar é barato, né? É amplamente acessível, coisas açucaradas não tem nem são custo baratas, praticamente, né? Mas assim, a gente vê muita criança com refrigerante na mamadeira, criança bem pequenininha, né? Então não só a questão da higiene, mas também a questão dos hábitos, né? Orientação alimentar, né? E a gente até fala do ponto de vista nutricional que, assim, é lógico, a gente não vai ser o carrasco que vai falar que a criança nunca vai comer nenhum doce na vida, porque a gente sabe que isso é irreal. A gente gosta de trabalhar muito com a realidade, né? Então, assim, a gente tem lá uma família... O mundo é o mundo, né? O mundo é o mundo. Então, tem a família que relata pra gente que a criança, pra dormir, dorme com a mamadeira na boca. Quem tem filho sabe que você não vai pegar uma criança que acabou de pegar no sono e vai acordar ela para escovar o dente. De jeito nenhum. Então, o que a gente orienta? Jantou, escovou os dentes. Deu a mamadeira, oferece um copinho com água. Pelo menos. Uma chuquinha com água, uma mamadeirinha com água. Então, a criança soltou uma mamadeirinha de leite, coloca uma mamadeirinha de água. Às vezes mesmo até adormecida ali. Isso, com a criança dormindo, porque a criança vai pegar e vai tomar um pouquinho daquela água, essa água vai dar uma lavadinha na boca e não vai ficar aquele leite parado ali. É menos pior do que dormir menos só. Pior. E outra coisa de mundo real é falar que essa criança em algum momento ela vai comer doce, né? Sim. Ela vai comer. Então a gente fala assim, principalmente... Vai ter contato em alguma festinha, alguma coisa em casa. Não vai ter como falar que não vai, mas o nosso problema é a frequência, né? Então a gente fala, do ponto de vista nutricional, ninguém quer que seu filho coma um pacote de bala por dia. Sim. Mas se você fosse dar um pacote de bala por dia, em vez de dar uma bala de meia em meia hora, dá meio pacote depois do almoço, meio pacote depois do jantar, porque a questão em relação à cárie, obviamente, não é questão em relação ao sobrepeso. É para você poder escovar o dente antes de dormir, né? Porque a gente fala, você não vai escovar o dente da criança 10 vezes por dia, então você também não vai dar, né, alimentos ou bebidas açucaradas 10 vezes por dia. Orientar é uma coisa, a família aderir a isso é muito diferente, outra coisa. Então a gente prefere dar sugestões, né, orientações que sejam viáveis, não que sejam, né, mundo de Alice. Que não existe, que não existe. Então a gente fala, vai dar um doce, restringe frequência,
dar de sobremesa, porque depois esse dente vai ser escovado. Principal é isso, que os dentes sejam limpos, escovados e que a frequência de ingestão de açúcar seja baixa. E no final é tudo para a criança não sofrer com problemas, né? Não ter problemas na troca dos dentes, não perder dente antes da hora e não ter que passar por um procedimento que ela com certeza não ia querer. Prevenir é sempre melhor. Sempre. E a gente melhor, também, mais barato e dói menos, dói né? menos. E a gente sempre orienta os pais de criança com fissura em relação ao dente da área da fissura, que é sempre um grande ponto de interrogação, né? Crianças com fissuras incompletas, a gente vê uma grande prevalência de dentes supranumerários. A criança tem 2 incisivos laterais. A criança com a fissura completa, a gente vê uma grande prevalência de agenesia. A falta do incisivo, a falta do incisivo lateral. Mesmo quando esse dente está presente, ele muitas vezes ele é tardio na irrupção. Então, a criança com fissura é uma criança que vai ser exposta a vários exames radiográficos ao longo da vida e a gente sabe que a radiação, ela é acumulativa, né? Ela é cumulativa, a dose de radiação da criança. Então, eu tô com uma criança que tá com a dentadura de tecido completo e não tem o dente da área da fissura, eu não vou radiografar essa criança. Só para ver. Só para ver. Porque o que a gente costuma falar para os pais? A radiografia, ela tem uma finalidade terapêutica, né? Tem que estar procurando alguma coisa. Tem que estar procurando alguma coisa porque eu vou intervir. Então vamos dizer, se essa criança não fechar tiver o germe diagnóstico do dente, de alguma isso, eu vou fazer uma dúvida, né? eu vou fazer uma prótese se essa criança não tiver esse dente. E não é a verdade, eu não vou fazer uma prótese nessa idade, lateral né? nessa idade, né? E aí a gente fala, a criança na área da fissura ter 2 dentes é dentro do pacote da normalidade. Se ela não tiver, é dentro do pacote da normalidade. Se tiver o dente rompido no palato, rompido lá no fundo da gengiva, atravessado na região da fissura, tudo é dentro do que é esperado, que espera pode a hora, acontecer. Tipo, vai fazer a expansão da maxila, se for indicado. Nesse momento, avalie para ver os dentes que vão apoiar o aparelho. Muitas vezes a gente deixa para vocês quando resolverem vai que hora que esse dente vai ser extraído ou se tem o germe do dente. Às vezes eu peço só para ver, mas por quê? Eu não posso ir para cirurgia de enxerto sem saber onde está o canino permanente. Isso, é outra conversa. Não é um bebê de 1 ano e meio. Porque esse bebê não vai ter uma intervenção relacionada a essa radiografia. Então a gente só acalma os pais de que qualquer coisa que aconteça com o incisivo lateral na região da fissura, seja nascer ou não nascer, nascer a mais ou nascer em uma posição alterada, você sabe que às vezes eu conto a história que assim, se não tiver, vai ser o canino que vai vir para o lugar depois. Isso. Se tiver o lateral e ele tiver suporte ósseo, vão manter ele até a hora de usar o aparelho, porque até, se a gente for pensar, esses dentes só vão mudar de posição depois do enxerto e da troca dos dentes. Às vezes demora um pouquinho para mudar de posição. Sim. Quando eu vejo pais preocupados com isso, e se não tiver o dente? O que é bom estar preocupado, porque pai tem que ser preocupado. Pai tem que ser preocupado. O pai que não está nem um pouco interessado, é estranho, né? É estranho, atrás, né? Mas assim, o que eu falo para eles? Fica tranquilo que dessa parte tudo tem solução, tá? Se tiver o dente, ele estiver numa posição bacana, ele vai fazer o enxerto e o dente vai ficar na posição com o aparelho. Se ele não tiver o dente, muito provavelmente ele faz o enxerto e vai trazer os dentes de trás para frente até fechar o espaço. Se isso não for possível, vai pôr uma prótese ou um implante, mas tem solução no longo prazo. Então, o que você vai se preocupar agora? Não ficar dando muito açúcar e escovar o dente. Aí a gente volta no básico. Volta no básico, que é o que a gente precisa para uma criança pequena, né? Parece bobeira, mas não é bobeira, né? Não, o dia a dia aparece muito, né? Aparece. A gente tem muita criança com cárie e agora, no contexto da pandemia, piorou bastante. Não temos dados científicos ainda, de pesquisa disso ainda, né? Mas assim, empiricamente, a gente está vendo na clínica uma porcentagem muito maior de crianças aparecendo com lesões. Quem na pandemia não engordou um pouco, por ficar mais em casa, ou mudou o hábito de exercício, alguma coisa. E até de higiene. A gente percebe muito em criança, assim, a criança ela não associa a escovação com a refeição, ela associa a escovação com sair de casa. Ir pra escola? Isso. Então, assim, ela almoçou, ela escovou os dentes e ela foi pra escola. Mas se ela almoçou e ela foi jogar um videogame... Não precisa escovar, às vezes. Ela não vai escovar, né? Então, realmente, eles comeram mais doces, comeram com mais frequência e escovaram menos durante a pandemia. E os pais preocupados, né? Também todo mundo com a cabeça cheia. Escovação dentária, infelizmente, ficou em segundo plano. E a gente entende, estava todo mundo com outras preocupações, né? Graças a Deus, estão passando. Graças a Deus. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa com a professora Gisele. A gente teve bastante informação aqui para um vídeo tão curto. A gente tentou resumir o que a odontopediatria faz pelos pacientes, né? Com fissura, todas as orientações. Acho que a Gisele fala de forma brilhante, isso daí você tem uma experiência muito grande também, já viu tudo de bom
acontecer nisso, já tem experiências, histórias muito bacanas de transformação de vidas, né, de pacientes. Acho que isso é o mais legal de ver na sua carreira e que você seja sempre uma referência boa para todo mundo e continue trazendo essa luz que você traz para os alunos e para os pacientes, tá bom? Muito obrigada, espero continuar sendo útil para a nossa população. Valeu, obrigado, gente.